Ora viva, cá estamos para uma nova conversa. Mas antes de começar, só um aviso rápido. Temos um e-mail disponível. Se conhecem algum familiar ou amigo com histórias interessantes para partilhar, enviem-nos uma mensagem para podcastfamiliaamigos@gmail.com. Como sabem, durante a conversa irá passar em rodapé e estamos curiosos para ouvir essas conversas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Família e Amigos. Eu sou o Luís Lói e hoje tenho comigo um convidado muito especial. Alguém que já partilhou comigo muitos turnos, muitas histórias. Ele é o João Paulo, ex-colega de profissão, chefe de secção da Mercearia Seca, numa daquelas lojas onde nunca falta nada, exceto tempo para descansar. Atualmente está no outro lado da barricada comercial. Hoje vamos falar sobre a sua história de vida. Aquelas voltas que o trabalho, o destino e a paciência nos fazem dar. Por isso, preparem-se para uma conversa cheia de história, humor e aquele toque de nostalgia. Bem-vindo, João Paulo. Bom dia, boa tarde, Luís. Como estás? Cá estamos. Olha, como é que tu estás? Já tem passado algum tempo que não tenho te visto. Como é que o que é que tens feito? Para já, deixa-me agradecer este convite. É com muito orgulho e nostalgia que vou partilhar contigo alguma da minha história. Eu é que agradeço. De resto tenho estado bem, a família também está bem, e o que é mais importante também, olha, é trabalho. Ok, e agora, de onde é que tu és? Onde é que tu nasceste? Ora bem, eu sou um alfazinha de gema. Nasci em Lisboa, vivi 26 anos em Lisboa. Nasci num bairro típico de Lisboa, em Marvila, onde passei toda a minha infância lá. E como é que era essa infância? Recordas-te ainda? Conta. Sim, recordo e vou-te dizer, foi uma infância difícil, porque era um bairro com algumas dificuldades, onde lembro-me de não ter água em casa, tinha que ir ao chafariz buscar a água. Portanto, só para partilhar algumas coisas, a casa de banho era partilhada com outras famílias. Portanto, casas de banho para tomar banho, tínhamos que ir às coletividades tomar banho. Portanto, foi uma infância que, além de ser difícil, foi muito gratificante, porque fez-me crescer muito a nível de vida e a nível pessoal. Ok, olha, e os teus pais, o que é que faziam na altura? A minha mãe trabalhava na Fábrica Militar de Braço de Prata, no Poço Bispo. O meu pai é carpinteiro marceneiro. A minha mãe trabalhou muito tempo nessa fábrica, onde montava e desmontava geotrias. Era uma das formas que eles tinham para as ex-colónias enviar depois todo o material de guerra. Era uma fábrica onde empregava à volta de 1000 e tal pessoas. Tinha um quartel onde tinha uma carreira de tiro, portanto, só para te dizer, aquilo era um mundo lá dentro. Chegaste a lá ir, ou a ver, ou Sim, nem por isso, porque aquilo era armas, sim. as crianças não entravam, ou como é que era? Não, nós tínhamos facilidades a entrar. A empresa tinha médico, supermercado, cantina. Muitas vezes fui almoçar à cantina, onde era uma cantina gigantesca, onde almoçavam a partir das 11 até às 14 horas. Portanto, só para ver, ia rodando os turnos para toda aquela gente poder almoçar. Tinha uma linha do comboio para poder carregar o material, para poder depois fazer a circulação do material de guerra para depois enviar para as ex-colónias e para os barcos e não sei quantos. Transporte. Exatamente. Vê a gigantesca fábrica que era. Atualmente é um condomínio privado de luxo em frente ao Rio Tejo. O Rio Tejo. É sempre, vai tudo parar aí. Olha, e conta-me uma coisa, que valores os teus pais transmitiram? Transmitiram muito trabalho, respeito, respeito pelos outros. Posso dizer que os meus pais são do Norte, vieram de famílias humildes, tiveram que trabalhar muito, e tudo isso também foi passando para mim. Eu costumo dizer
que foi com eles que eu aprendi a respeitar os outros. Depois a escola também me ajudou nesse sentido, mas tenho valores, e valores tanto dos meus pais como dos meus avós, que era a partilha, o respeito e saber respeitar os outros. Olha, e escola? Conta, onde é que andaste? Olha, a primária foi num externato em Marvila, que era o externato Patrocínio, onde tive uma professora, tive até ao 4º ano, onde tive uma professora com... Como é que eu tenho de dizer? Não era uma rigidez no ensino, Não era exigente, mas sabia dar a volta aos alunos. Exatamente. E era uma pessoa que com ela aprendi muito. E o ensino era totalmente diferente do ensino que é agora, não é? Nós tínhamos que conseguir captar muita matéria naquele período, que agora os garotos só ao 5º ou 6º ano é que começam a aprender esses coisas. Exatamente. Então foi essa professora que te marcou? Sim. Foi essa, e tive uma outra, que foi uma professora de Educação Física no preparatório, no 5º ano, que ambas as professoras já faleceram, mas que era campeã nacional de badminton. E vou-te dizer que me marcou pela capacidade de trabalho e os títulos que ela ganhou, que me fez com que eu pudesse aperfeiçoar, não, mas a adquirir e a ter muito respeito pelo desporto e por quem pratica desporto. Olha, alguma experiência da tua infância que tenha marcado e que ainda hoje te faça refletir, ou então uma imagem engraçada te faça rir? Sim, tenho uma que não é de fazer rir, mas marcou-me bastante. Como te disse, os meus pais são do Norte, e eu ia muitas vezes passar as férias com os meus avós ao Norte. E passava o período de férias de julho e agosto no Norte, e os meus pais depois iriam-me lá buscar para vir para Lisboa. E numa dessas idas ao Norte, que foi quando fiz a minha comunhão solene lá em Sinfãs, porque eles são de Sinfãs, vínhamos a caminho de Lisboa e tivemos um grave acidente, onde numa estrada entre Sinfãs e Castelo de Paiva houve um caminhão que nos deu um toque com a traseira no carro do meu pai. Fomos por uma ribanceira abaixo, tivemos todos bastante mal. Neste caso eu fui o único que não sofri nada. O meu pai teve 5 dias em estado de coma, a minha mãe 3, e a minha irmã fraturou a bacia. E isso marcou-me imenso. Portanto, depois tive um mês inteiro, foi o tempo que os meus pais estiveram no hospital em Sinfãs, em que eu ia da terra dos meus avós, ou da terra dos meus pais, para o hospital, visitá-los todos os dias a pé, durante cerca de 15 a 16 quilómetros. Puxa. Isso não era por esse período, por esse caminho que eu fazia, claro, mas sim pelo acidente que foi, que me marcou-me bastante. E isso foi marcou-te de alguma maneira, não é? Uma tragédia da tua família. Mas ficaram depois, recuperaram bem. Sim, o meu pai nunca mais conduziu, ficou com trauma, nunca mais conduziu, mas de resto estão bem, dentro das possibilidades. Claro. O meu pai está com 88 anos, também ultimamente teve, há cerca de 10, 12 anos, teve que ser operado aos pulmões, devido a um tumor, e isso também afetou-lhe um bocado, mas de resto ainda estão vivos, ainda estão cá. Ainda estão cá para contar as suas histórias. Exatamente. Olha, e essa foi a situação que mais marcou na tua infância. Olha, e como é que eram as brincadeiras, tanto em Lisboa, e conta-me, na altura das marchas, tu participavas? Santos Populares, é isso mesmo? Não. Participavas, não participavas? Isso era momento... Vocês esperavam por esse momento? Como é que era? Conta lá. Como é que era viver no bairro de Lisboa? Santos Populares num bairro típico de Lisboa tem tudo um pouco.
além das peripécias, é os Santos Populares e o Carnaval. E depois também te conto um bocadinho do Carnaval, que era engraçado. Mas, principalmente, os Santos Populares, nós fazíamos sempre fogueiras. Eu vivia numa rua sem saída, que vem do Campo do Oriental até à linha do comboio. E essa rua não tem saída, tem uma passagem de nível que só se passa a pé. E nesse espaço de 500 metros, 600 metros, havia, nós chamávamos o bar chinês, que era o bar chinês de cima, o bar chinês do meio e o bar chinês de baixo. E todos nós fazíamos à volta de 6 a 7 fogueiras naquela zona. Naquele perímetro. Naquele perímetro. E tínhamos que ver, ou quase que havia concorrência, a ver quem é que fazia a maior fogueira. Posso dizer que era muito gratificante depois nós termos que saltar as fogueiras, passar pelo meio daquele lume e tudo. Era arriscado, nós não tínhamos noção, mas era uma coisa muito interessante. Agora era perigoso, não é? Isto agora era perigoso. Exatamente. Em relação às marchas populares, nunca participei nas marchas populares na questão de participar mesmo na marcha, mas era onde nós nos deslocávamos, porque era onde estavam as garotas e nós tínhamos que ir para um ambiente que mais adequado. Exatamente. Não, então era nesses ambientes que a gente se divertia, não é? E conhecia e arranja-se amigos para a vida, não é? Exatamente. Posso dizer que temos uma colega que está a trabalhar na Macro, que participava nas marchas, que é a Teresa do Talho de Alfragide, que pronto, nós partilhávamos muito essas brincadeiras e essas visitas lá nas marchas. Ok. Tens saudades desse tempo? Sim, dá-me nostalgia. É claro que é totalmente diferente, mas já disse ao meu filho, ou aos meus filhos, nós temos que ir ver um jogo do Oriental para eles perceberem a mística que é de ir ao campo, ver aquele pessoal ferranho, ir comer a Santos de Corato, beber acho que isso é o típico que não se vê. Agora já não. Agora já não se vê. E aqueles que passam o tempo no bar do que a ver o futebol, não é? Exatamente. Olha, depois dos teus estudos, portanto, a primária, a secundário, foi tudo na mesma escola? Não. Conta lá. Não. Então, eu saí da primária, neste caso, e fui para a escola preparatória Luís António Verne, que é na Madre Deus, perto da casa do antigo presidente Ramalhianos, que era carismático, porque nós tínhamos sempre um ou dois polícias à porta, porque aquilo era muito bem guardado. Era uma escola preparatória que agregava todo o tipo de alunos, desde o pessoal dos bairros típicos como das zonas mais nobres. Foi uma boa experiência também. Tinha, naquela altura, até o 9º ano, que foi gratificante também passar da primária, um putezito, depois levar com aqueles calmeirões todos. Yeah. E aquelas praças que nós às vezes vimos agora temos que são que comer perigosas. com elas. Vimos agora que são perigosas e na altura não era perigoso e não estamos cá. Exatamente. Olha, E depois, conta. Depois passei para o secundário e aí é que foi o descalabro, comecei a perder o interesse pela escola e só cheguei a fazer o 8º ano na altura. Olha, mas esse interesse foi porquê? Porque visto num momento de tantos professores, foi adaptação, ou não querias estudar, ou estavas numa fase já daquelas de altos voos, quer trabalhar, ou como é que foi nessa altura? Não, porque foi aos 16 anos. E aos 16 anos nós ainda não temos de pensar de trabalhar. Pois. Foi que comecei a ter algum desinteresse e comecei a ter um pouco mais de liberdade. E acho que com a rigidez que eu tive, quando me apanho um bocado solto, isso é que me fez descalabro. E comecei a faltar às aulas, comecei a ter alguma exigência por parte dos professores e isso não foi o mais
adequado. Atualmente arrependo-me. A minha mãe sempre me incentivou para eu continuar, para no mínimo tirar o 9º ano na altura, mas pronto, comecei a desligar e comecei a querer ir trabalhar para ganhar o dinheiro para poder ter Mais liberdade algum... e autonomia. Exatamente. Olha, Exatamente. e daí tu vais então, e qual foi o teu primeiro trabalho? Então, vais trabalhar Não, olha, ou continuas mais um anito, mais um ano e deixa andar? não, vou andar um bocadinho para trás e Aham. vou-te dizer que aos 13 anos, 13, 14 anos, comecei logo à procura, porque os meus pais não tinham muitas posses, aquilo que ganhavam era para manter o que tinham, e eu queria dinheiro para ir ao cinema, ou para comprar uns ténis, e era difícil, era difícil. Eu, quando pedia Claro. uns ténis à minha mãe, a minha mãe arranjava-me umas sandálias que era o que tinha hipótese Para comprar. para me poder dar. Mas não critico isso, pelo contrário, foi uma boa aprendizagem. Agora, aquilo que acontecia é que eu comecei a ir para os campos de futebol e no Oriental, foi onde eu comecei a vender aos fins de semana amendoins, termossos, batatas fritas, essas coisas todas, para ganhar algum dinheiro, e poder fazer. Onde depois se passou para venda de coratos, intermeadas e estas coisas todas. Isto onde eu passava o fim de semana nos campos de futebol para ganhar algum dinheiro para poder ter aqui algum fundo de maneio. Posso dizer que a primeira vez que fui vender os termossos e os amendoins, tive que pagar 10 tostões porque roubaram mais do que aquilo que eu vendi, para ter a porcentagem. Por isso, Tiveste prejuízo. isto é para quebrar o gelo, mas é verdade, é uma realidade. Portanto, depois a partir daí, a pessoa que... E é interessante porque às vezes nós não valorizamos estas coisas. E eu posso dizer que quem embalava, quem fechava os sacos, quem fazia isso tudo éramos nós. 2 dias antes ou 3 íamos lá para um barraco, fazer o pesar numa balança, os amendoins, os termossos, as 100 gramas e não sei quantos. Selávamos os sacos com uma vela, um coto, íamos fechar os sacos e depois íamos com um tabuleiro para o campo vender os famosos termossos, os amendoins e não sei quanto. E isto era uma pessoa que explorava aquilo, mas que também ajudava quem quisesse ao fim de semana fazer este tipo de trabalho. Ele depois começou a ganhar concessões em vários campos e também tínhamos esta hipótese. Cheguei a estar no campo de Estrela da Amadora, no campo de Sacabonense, dos Olivais, portanto, tudo isto era uma das coisas. A partir daí, começo a trabalhar numa empresa metalúrgica, onde se fazia camas e candeeiros em metal, também em Marvila, em que tive cerca de ano e meio. Também foi uma boa experiência, que já ganhava algum dinheirito e era muito interessante. Trabalhava com gente bastante mais velha do que eu, que me deu, que me ensinou muito. Que me ensinou muito nesse sentido. A partir daí, passado ano e meio, tenho uma proposta que não é proposta, tenho um convite de alguém que me diz que a Knorr estava a precisar de gente. Era uma multinacional, não tinha noção do que era a Knorr. E nessa altura eu vou para... Nessa altura já tinha nascido a minha filha, e eu vou para a Knorr, para São João da Talha. Uma empresa brutal, onde se fazia os caldos Knorr, onde se fazia a maionese Hellmann's, onde se embalava tudo o que era refrescos Alsa, onde se embalava as mousses e as maizenas, as farinhas maizena e não sei quantos. Epá, e foi uma experiência muito enriquecedora. Ainda te lembras do teu primeiro dia de trabalho? Na Knorr? Sim, na Knorr. Sim, Tu passas de andar campo em campo de futebol, não é? E depois vais para uma empresa, como dizes, grande, não é? Sim. Ainda te lembras, ias ansioso, ias com receio? Sim, ia com muito receio. Posso dizer que quando cheguei lá, a empresa empregava mais de 100 pessoas. Epá, e tu chegas ali a um mundo onde se calhar 40% eram mulheres, e chegas ali a um mundo que é uma coisa impressionante, que é
veres máquinas a trabalhar que eu nunca me tinha passado pela cabeça, de ver como é que se cose as galinhas e os panelões que aquilo tinha. Portanto, aquilo era um mundo já com uma dinâmica e com uma visão totalmente brutal. Posso dizer que uma das coisas que me impressionou foi a parte de se fazer as maioneses, a maionese Hellmann's. Todos os ovos eram partidos à mão na altura. Agora usa-se os ovos, usa-se os ovos pasteurizados que já vêm, que vêm em baldes e não sei qual. Mas antes, na altura, não. Antes era tudo partido à mão. Eu estava na máquina a partir ovos à mão. Era uma coisa. Era essa a tua tarefa? Era uma das tarefas, porque nós rodávamos, porque a empresa aquilo que tinha era rodava. Quando estava nós trabalhávamos por turnos, eu só trabalhei por turnos, tive só 8 dias durante o dia para integração na empresa e depois era só trabalhar por turnos. E posso dizer que a nível de dinâmica e de bater-se recordes de produção, aquilo era uma coisa brutal mesmo. Tenho uma visão daquilo que nós fazíamos, que é uma coisa fora do comum. E tens alguma história engraçada lá dentro? Ou porque tens-te desastrosa? Ou assim, que possas contar? Não, desastrosa, penso que não. Engraçado assim, porque eu às vezes conto isto e acho que é engraçado, a quantidade. É engraçado não. Aquilo que nós comemos, e neste caso nos refrescos, eu quando estava a embalar os refrescos Alsa, quando ia tomar banho no final do turno, o aroma que eu estava a embalar ainda estava contigo. Era uma coisa, ainda estava comigo, e era incrível. Se fosse morango, eu parecia que estava a sangrar. A quantidade do pó que andava no ar, que se entranhava no nosso corpo, era uma coisa incrível. Tu estavas a tomar banho e vias a correr a água toda vermelha, parecia que estavas a sangrar. Portanto, só para teres uma ideia, a quantidade de corantes que aquilo tem. Pronto, exatamente. Aquilo é corantes que fazem bem para a saúde. Exatamente. Olha, e depois da Knorr, quanto tempo é que estiveste lá nessa empresa? Na Knorr tive à volta de ano e meio, 2 anos. Depois a Knorr sai para o carregado e todo o pessoal que estava a contrato não renovaram. Não foi para o carregado. Só as pessoas que estavam efetivas e o acordo que a Câmara cedeu os terrenos à Knorr era com o acordo em que tinham que admitir pessoal, neste caso, da zona do carregado. Posso dizer que era uma fábrica que na altura trabalhava em máquinas, por exemplo, a fazer caldos Knorr, trabalhava com 8 pessoas numa máquina e quando foi para o carregado começou a trabalhar com 3 pessoas. Portanto, a redução, porque era tudo automatizado, claro. com uma segurança e de qualidade incrível. Exatamente, uma coisa fora do normal. É quando acontece isto, eu saio e vou trabalhar 3 meses para a fábrica da Nacional, para Mem Martins, para a bolacha. Fábrica de bolacha de Mem Martins, onde é agora, penso eu, que é, se não é a Lint, é quem embala a Artiache, portanto, aquelas empresas das belgas e não sei quantos, que compraram. Sim. Aí foi duro, porque eu trabalhava também por turnos, porque tu para trabalhares em Lisboa e teres alguma capacidade de receberes algum dinheiro, tinhas que ou arranjar um trabalho longe, ou então teres hipótese de entrar numa grande empresa. E aqui eu fui trabalhar para Mem Martins, perto de Sintra. E entrava às 10 da noite, tinha que sair de Lisboa às 8 da noite, para apanhar os transportes, porque ia apanhar o trânsito todo. Pois. Estás a ver? Toda a deslocação. Então íamos de comboio até Mem Martins, e depois de Mem Martins apanhávamos a caminhoneta para a zona da fábrica. Mem Martins é encostada à Serra de Sintra. De inverno, isto foi de inverno, eu ia de chapéu e chegava à empresa, neste caso, todo encharcado, porque aquilo era tocado a vento, e chegava lá com a roupa toda encharcada. Então aquilo que fazíamos era punhamos a roupa à porta dos fornos para secar, para tu no outro dia de manhã
trazeres a roupa seca, Seca. porque não tinhas hipótese, não é? Portanto, e outra das dificuldades era tu estás ao forno a apanhar a bolacha para pôres nas calhas para embalar e teres meio corpo quente e meio corpo frio. Foi muito duro. desgastante. Foi duro. Dizer, só aguentei 3 meses, porque quando tive hipótese saí, porque não aguentava aquela dinâmica que eles tinham. Era sacrifício mesmo. Era sacrifício. Aí dás valores às bolachas quando comes, não? Exatamente. É quando saio então para a Ramazotti. E na Ramazotti tive há quase 3 anos. E foi uma empresa também que me marcou bastante. Entrei lá como caixeiro, chamavam eles na altura o caixeiro. Penso que tu ainda trabalhaste numa empresa que também tinha o caixeiro, não é? E depois fui dando uns saltos. Comecei para separador de mercadorias, depois tive como basicamente quase um responsável pela área, porque eles eram os distribuidores do Snickers, da Mars, porque era a IFEM na altura, e então tive como responsável da separação e de toda a distribuição quase para a zona norte do país, da parte da IFEM. E essa mudança de fábrica para uma distribuição alimentar, isso, o que é que sentiste? Tu estavas, é isto que eu quero, é isso? Não. Eu vou-te dizer que eu nunca me passou pela cabeça estar na área comercial. Nunca. Até chegar à Macro. Pois. Mas antes disso, ainda quando estive na Ramazotti, começou-me a mexer aí alguma coisa, algum bichinho, e era só na parte da distribuição e armazém. Porque acaba o período na Ramazotti, acaba porque eu é que decidi sair. Tinha tido um convite, mas eu decidi sair porque ia abrir uma multinacional, que era a Macro, em Portugal. E eu, como já tinha tido a experiência da Knorr, multinacional para mim tocou-me o sino. E eu saio e vou para a Macro em 1989. É aí que vou para a parte de armazém. Portanto, nem sequer era operador de empilhador. Foi a categoria na altura que havia, ou que o meu perfil se destinava, porque era mesmo o termo. Eu carregava e descarregava carros, então foi para aí. E quando eu entro na Macro, vou para o operador de empilhador. Entro em dia 1 de dezembro ou dia 4. Mas já alguém te falou ou que tu viste o anúncio no jornal? Ou... Não, por acaso foi um colega que me tinha falado que ia abrir uma empresa de distribuição, um cash and carry, um armazém. Aquilo não era cash and carry na altura que se falava, era um armazém. Vai abrir um armazém de multinacional, e foi aí que eu me candidatei. Mandei o currículo, além de mandar o currículo, fui mesmo à Avenida Almirante Reis, que era onde era a sede da Macro na altura, e foi aí que eu me inscrevi e depois fui chamado. Foi nesse sentido. Olha, e estes anos todos, o teu percurso, algum colega ou chefe que tenha influenciado muito a tua carreira? Sim. Tenho vários colegas que me influenciaram. Posso dizer que, a nível de empresa em si, na Knorr, tenho uma pessoa que me marcou muito, que eu convidei para padrinho da minha filha. Depois, que foi ele que me deu quase a mão e que me incentivou a eu ir trabalhar para uma empresa daquelas. Depois, porque era longe, eu vivia em Marvila e aquilo era em São João da Talha. Transportes públicos, passes, era tudo muito custo. Está bem e posso dar aqui só uma diferença. Eu, quando estava na metalúrgica, ganhava 17.500 e fui trabalhar para a Knorr a ganhar 37.500. É o dobro, quase. Esta diferença, está bem que trabalhava por turnos, está bem que coisa, mas na altura tinha que ser. Depois, na Ramazotti, tive uma ou duas pessoas lá que me influenciaram bastante.
também, e que me marcaram, porque deram-me sempre apoio. Um rapaz que era o António, que foi vendedor durante muito tempo, que depois apanhei-o na Macro, ele também foi uma das pessoas que me ajudou imenso e incentivou-me e apoiava-me nessa altura. Quando chega à Macro, eu arranjei uma família. Posso dizer que em Lisboa nem tanto, que é um mundo à parte, apesar de haver lá 4 ou 5 pessoas que tenho grande estima. Posso dar alguns nomes. Pedro Oliveira, tenho estima pelo Pedro Oliveira. Foi uma pessoa que depois partilhámos viagens afim para Coimbra. O Luís Faria, que é uma pessoa que sempre me tem no coração, porque foi uma pessoa que sempre partilhámos algumas brincadeiras, inventos e outras coisas mais dentro de Lisboa. E tinha um colega que deixei de o ver, que era um grande jogador de futebol, que era o Vicente, que sempre tive uma estima muito grande por ele, que vivia na Ajuda, no bairro 1º de Maio, e era uma pessoa que nós partilhávamos muito também as idas de transportes públicos para casa e para o trabalho e por aí fora. E na Macro? É? E na Macro? Isto na Macro. Isto na Macro, eles estavam também Isto na Macro. Em Alfragide. Ok, em Alfragide. Ok. Em Alfragide. Entretanto, eu venho para Lisboa. Venho de Lisboa para Coimbra. Essa mudança, Posso dizer- custou-te muito tomar essa decisão de vir para um mundo diferente, uma cidade diferente, apesar de Maravilha, para São Martins, era 2 horas, ali era quilómetros. Então vou-te dizer. Vou-te contar a história. Eu estou em Alfragide e quem vai para... E tu sabes depois que quem vai para a recepção de Coimbra é o António Cassiano, que está a estagiar em Alfragide. E o António Cassiano estava a estagiar e há um dia que vem ter comigo e pergunta-me se eu não quero ir para chefe DRM de Coimbra. E eu, ok. Sem pensar. Tivemos ali uma conversa. Tivemos ali uma conversa e eu, ok. No dia a seguir, vou ter com ele e disse: Sr. Cassiano, esqueça. Eu não tenho familiares em Coimbra. Eu não conheço Coimbra. Eu vou para longe da minha família. O que é que eu vou para ali fazer? Não, esqueça que eu não vou. E a persuasão do Cassiano, a forma como ele conseguiu me convencer e dar a volta, ajudou-me neste sentido e marcou-me também Claro. para a vinda para Coimbra. Marcou-me ele e depois marcou-me o Carlos Maia também, além do grande líder que foi e que é. Foi a aposta que ele depois fez, que quando abre a loja, a situação do chefe de secção de recepção de mercadorias, não, de secção de mercadorias, tinha sido extinta praticamente, não ia abrir em Coimbra, praticamente, porque era... E então aquilo estava ali um bocado coisa, e ele aposta, porque eu vim de Lisboa para Coimbra só com um cargo de chefia, porque senão não se justificava alugar casa, alugar estas coisas. Claro. E ele aposta em mim para a secção de mercearia, passado uma semana ou 2 da loja abrir. E é aí que dá o clique e que comecei a ter aquele bichinho e aquele gosto. E o Joaquim Ramos também. Joaquim Ramos, com o feitio durão dele, com a forma de ser, mas a nível de capacidade de trabalho, a nível de conhecimento de trabalho. Aprendi muito. E posso dizer isto, e digo isto à boca cheia, apesar de não estar na Macro atualmente e estar na concorrência, e já falei isto por várias vezes, que é: eu aprendi a ser homem e profissional, foi na Macro. Com todas as pessoas com quem eu trabalhei, todos os colaboradores, todas as chefias, até mesmo as empregadas de limpeza, porque também são pessoas que nós passamos muito tempo, foi aí que eu aprendi a ser homem e profissional, porque
deu-me um arcabouço e estou muito grato por todas as pessoas com quem eu passei, porque só me deram ensinamentos e só me ajudaram a crescer. Olha, qual foi o momento mais marcante nessa tua vida na Macro de Coimbra? Epá, o mais marcante foi conhecer a Fátima, porque é a minha É isso, já lá esposa. vamos, já maroto. E aí Sim. Foi aí que eu também comecei mais a assentar, penso eu. Depois, esse foi um momento marcante. Depois foi todo aquele trabalho que se fez, e posso dizer que todo o trabalho que foi feito, tanto com chefias como ter que ir atrás de clientes, isso marcou-me muito. Isso ajudou-me depois, mais no futuro, pelo período que eu passei aqui na loja de Leiria. Agora, marcante. Epá, vários eventos que nós tivemos, a capacidade de se arranjar soluções para poder contornar as adversidades que tínhamos. Epá, lembro-me de grandes eventos que tivemos, futeboladas que tivemos. Epá, acho que houve coisas espetaculares. Espetacular. Só tenho coisas boas. Boas. Nada negativo a apontar. Uma coisa ou outra, Não. há sempre, mas isso. Mas eu acho que o negativo. São os negativos, são as aprendizagens, não é? Que a gente, com os erros ou com as coisas, a gente aprende, não é? E daí a gente. São menos do que os bons. Os bons são sempre mais. Olha, tu falas aí que, portanto, és casado, não é? Atualmente, com a tua esposa. Portanto, conta aí como é que tu conheceste a tua esposa. Foi na Macro. Sabes que nós fazíamos, quando foi a abertura da loja, fazíamos, e tu sabes que fazíamos, porque também não sei nada, não sei nada disso. Na abertura da loja fazíamos grandes turnos até de abrir a loja, antes de abrir a loja, para montar a loja até às 500. E depois aquelas saídas que nós tínhamos sempre, parece que era carismático, tínhamos de passar por vários pontos de Coimbra. E foi por aí que fomos conhecia na loja, mas foi por aí que fomos tendo algumas saídas e pronto. Entenderam. Entendemos e começámos. E tens neste momento, portanto, dois miúdos, não é? E tens uma filha de um relacionamento anterior, ok? Exatamente. Diz-me, qual desses três, tem o teu feitio? Se calhar o João. O João é um garoto com 29 anos. Claro. Será sempre um garoto. É um garoto que tem um feitio muito parecido comigo. Muito. Olha, e completa esta frase. Ser pai é? É um orgulho e é uma felicidade. É um orgulho e uma felicidade. Sem dúvida alguma. E tu já tens também uma neta, é isso? Não, tenho 3 netos. 3 netos já? 3 netos já? É verdade. Não, pensei que era só um. Então, olha, vamos aqui um bocado atrás, à tua juventude, que eu esqueci-me de perguntar. No desporto, tu praticaste algum desporto federado? Tu andaste lá a vender, mas praticaste algum desporto federado, amador? Conta lá. Pratiquei, tive muito tempo ligado, joguei federado na Associação de Futebol de Lisboa, em Futebol 5, durante algum tempo. Depois estive ligado a clubes em Lisboa também, como diretor e treinador de futebol, onde andei a tirar o curso em Lisboa de treinador de futebol 5. Depois, praticamente, tive como treinador durante 3 anos, juvenis e júniores, de um clube de bairro
que tinha futebol 5 na primeira divisão da Associação de Futebol de Lisboa, porque na altura ainda não era a nível nacional. O foco era ali no coisa. Tinha depois o Correio da Manhã, o Freixeiro, aquelas coisas todas, mas era muito restrito porque havia poucas equipas. Onde, trabalhava durante a semana na loja, em Alfragide, e quando saía, ia dar treino, era o treinador, o roupeiro, o massagista, o motorista quando levava os garotos, portanto, o apanha-bolas, portanto, era um pouco isto, e tenho orgulho, não é que tenha tido muitos resultados no nível de treinador, mas tenho orgulho que houve um garoto que foi capitão do Sporting, capitão da Seleção Nacional, que é o Zezito, isso dá-me um orgulho tremendo. Pode só ter 1% de algum ensinamento que eu possa ter dado, mas esse 1% há de lá estar também, e para mim isso é gratificante. Claro, e sentir que vi aquele garoto a crescer e a dar os passos, já era o jogador que se destacava, mas sentir isso foi brutal. Olha, foi brutal. E depois, isto em Lisboa. Depois vais para Coimbra, não deixaste o desporto? Não, em Coimbra foi mais a futebolada, os nossos torneios que nós fazíamos. A nível federado nunca joguei em Coimbra. E depois a idade também foi passando e a nível de jogo era os torneios e a futebolada e posso dizer que foi uns torneios engraçados e foi além dos torneios internos da Macro, os torneios que nós entrávamos na Académica, em Santa Clara e alguns torneios de futebol interlojas, foi muito bom. Isso agora já não existe, aqui na cidade. Antes, há uns anos atrás, era valente esses jogos de futebol de salão, que se chamava assim, agora é futsal. Olha, e para além do trabalho, como pessoa, como é que tu te defines? Não, defino-me uma pessoa, amigo do amigo. Gosto de estar sempre em convívio com as pessoas. Tenho pena de não poder me juntar mais vezes com pessoas, e tu lembras-te, nós fazíamos aniversários dos garotos e juntávamos e tudo, porque há uma coisa que o desporto também nos ensina, que é, quanto mais nós partilharmos com as pessoas, acho que mais resultados temos. Não é por acaso que, por onde eu tenho passado, tenho deixado algumas amizades. E isso também é nesse sentido também, é deixar sempre alguém que não gosta de mim. Claro, mas pronto, isso é normal. Não podemos agradar a todos, não podemos agradar a todos. Não é? Exatamente. Mas penso que isso é mais nesse sentido. Acho que sou uma pessoa humana, tenho consideração pelas pessoas e também te digo, quanto mais nós vamos amadurecendo, também mais vamos percebendo na realidade o que é que as pessoas representam para nós.